Uma cidade à beira de um colapso total. Uma cidade alagada, mas praticamente esvaziada de água para consumo. Uma população que migra em busca do básico para a sobrevivência em meio a um desastre climático. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 8 de maio de 2024, dia em que cidades do litoral norte do Rio Grande do Sul que não enfrentam enchentes causadas pelas chuvas recebem centenas de porto-alegrenses. São desabrigados pela cheia do Lago Guaíba que buscam refúgio, energia elétrica e, principalmente, água potável. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, disse no domingo para a colunista Rosane de Oliveira, do jornal gaúcho Zero Hora, que a cidade estava na iminência do colapso total. Ele também sugeriu para que quem tem casa no litoral migre temporariamente para lá. O litoral norte não enfrenta desabastecimento de água e luz e não tem pontos de alagamento. O comando rodoviário da Brigada Militar diz que não faz atualmente o monitoramento das rodovias, porque concentra esforços para ajudar nas áreas alagadas. Por isso não tem um levantamento de quantas pessoas deixaram a capital rumo ao litoral. Imagens, porém, revelam um engarrafamento na única saída da cidade para as praias. Trechos que costumam ser feitos em 2 horas estão levando até 4. Isso porque os alagamentos deixaram diversas rodovias intransitáveis. Muitas pessoas deixam suas casas alagadas na capital com a roupa do corpo, sem ter exatamente um lugar para se abrigar na praia. Moradores do litoral, de cidades como Capão da Canoa, Xangri-Lá e Torres, sensibilizados com a situação, montaram centros para receber doações para encaminhar para essas pessoas. Abrigos também estão sendo preparados por administrações municipais. Pessoas que conseguem deixar a cidade relataram ao jornal Estado de São Paulo se sentirem privilegiadas. Elas conseguiram sair de Porto Alegre apesar da rodoviária e do aeroporto da cidade estarem embaixo da água, com operações suspensas por tempo indeterminado. Uma das principais motivações para o deslocamento é a escassez de água potável. A sede faz as pessoas deixarem a capital mesmo sem ter para onde ir. Na terça-feira, 85% da população de Porto Alegre estava sem água. Até segunda-feira, só uma das 6 estações de tratamento de água da cidade estava funcionando, e com operação reduzida. Isso aconteceu por culpa dos alagamentos. A energia elétrica teve que ser desligada em parte da cidade, o que impede o funcionamento dessas estações. O cenário começou a mudar na terça-feira, quando outras 3 estações de tratamento de água voltaram a operar. A previsão da prefeitura é que parte do abastecimento seja retomado em até 48 horas. Nas poucas regiões da capital abastecidas, a água que sai das torneiras é turva, mas a Defesa Civil garante que é potável. As outras 2 estações que estão com o serviço suspenso não devem voltar a funcionar tão cedo. Isso porque as bombas desses locais estão inundadas. Assim, a ordem geral das autoridades é o racionamento de água. Na segunda, o prefeito disse o seguinte: "Estamos vivendo um desastre natural sem precedentes em Porto Alegre e no Rio Grande, e todos precisam contribuir. O desabastecimento é real e vai levar tempo até ser retomado com regularidade. Estamos buscando alternativas em diferentes frentes, mas a consciência de cada cidadão é decisiva para não piorar o cenário." A previsão é que o abastecimento seja totalmente normalizado só depois que o nível do Guaíba baixar, e a estimativa é que a cheia seja duradoura. O nível do Guaíba baixou 20 centímetros até a tarde dessa quarta-feira em relação à terça-feira, mas continua com mais de 5 metros de altura. A cota de inundação é de 3 metros. A água continua avançando sobre Porto Alegre, que tem só 4 das 23 casas de bombas em funcionamento. Essas bombas são responsáveis por escoar a água. A previsão do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é que o nível do Guaíba só fique abaixo dos 5 metros a partir de sexta-feira. A continuidade das chuvas na capital preocupa as autoridades porque elas podem provocar uma nova subida do lago, um repique. A previsão de pesquisadores é que deve levar ainda 30 dias para o Guaíba ficar em 3 metros. Mas não é só nas torneiras que a água não chega, é também nas prateleiras. A demanda por água engarrafada aumentou por culpa da interrupção do fornecimento de água encanada.
Além do aumento da demanda, o abastecimento do produto foi prejudicado porque fábricas e centros de distribuição de água estão com operações suspensas, porque também foram atingidos pela enchente, e porque os bloqueios das estradas dificultam o acesso de caminhões com água. Tem chegado água no mercado, tem um horário, só que tem filas e filas. Eu agora me encontrei com uma moradora aqui do bairro e ela foi às 4 horas, ela perguntou lá e eles disseram que chegava às 4h30 ontem. Ela foi às 4, ela achou que não conseguia, ela ficou na rua. A fila era tão grande e eles limitaram a 2 galões por pessoa. Essa é a Suzana Pellegrini, minha mãe, uma entre dezenas de milhares de moradores de Porto Alegre que precisaram abandonar suas casas e agora também procuram por água potável pela cidade. O relato dela é o mesmo de muitos outros porto-alegrenses. Carregamentos de água engarrafada chegam em um horário específico em alguns mercados, mas o estoque acaba em minutos. A situação mais dramática é de hospitais e casas de acolhimento, muitos sem água e sem luz. O Departamento Municipal de Água e Esgoto tem abastecido esses locais com caminhões-pipa. Abrigos e centros improvisados de chegada de barcos de resgate também enfrentam o racionamento de água potável, essencial para realizar adequadamente o atendimento das pessoas que tiveram que deixar suas casas. Publicações nas redes sociais feitas por gaúchos que enfrentam as enchentes dão dicas de como se manter hidratado sem água potável. As dicas incluem consumir água de coco e frutas, mas muitos desses itens também estão em falta nos mercados. Outras publicações nas redes sociais dão informações sobre locais com fontes públicas na capital. A água dessas fontes, no entanto, não pode ser consumida, segundo a Vigilância em Saúde. Essas fontes fornecem água com bactérias que podem causar uma série de doenças. Algumas iniciativas podem dar alívio à sede dos gaúchos. Previsões apontam que carregamentos de água que foram doados de diversas partes do país devem chegar nessa semana ao estado, além de mais de 200 purificadores de água que foram comprados com valores arrecadados em campanhas de doação. 2 fábricas também podem contribuir para o alívio. Uma delas produz cerveja em Viamão, na Grande Porto Alegre, e interrompeu a produção para envasar água potável e doar para a população atingida pelas chuvas. A outra fábrica é de uma empresa de produtos lácteos que está envasando água em vez de leite, também para doar para os gaúchos. O navio aeródromo Multipropósito Atlântico, o maior navio de guerra da América Latina, que está a caminho do Rio Grande do Sul, também deve fornecer algum alívio para a população. Ele vai transportar 2 estações móveis para tratamento de água, capazes de produzir 20 mil litros de água potável por hora. Os temporais devem continuar a atingir o estado. A previsão não é otimista, é de que a situação se agrave. Nessa quarta-feira, a Prefeitura interrompeu as operações de resgate em Porto Alegre por culpa da volta da chuva e dos fortes ventos. Além disso, a região sul do estado está com alerta de perigo extremo por causa das tempestades previstas. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, disse que o alerta mais grave engloba pelo menos 20 municípios, entre eles Pelotas, Rio Grande, Chuí, Jaguarão e Santa Vitória do Palmar. São cidades que ficam perto da Lagoa dos Patos. Muitos desses municípios já evacuaram bairros e já têm diversos pontos de alagamento. Uma frente fria que está prevista para atingir o estado a partir da quarta-feira deve piorar o cenário. Além do alto volume de chuvas, também são esperados ventos de até 100 km por hora e granizo. Um ciclone extratropical formado na Argentina intensifica o volume dos temporais e a velocidade dos ventos. Em vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira, o governador Eduardo Leite, do PSDB, disse que o nível da Lagoa dos Patos deve subir também porque a água que está deixando grande parte de Porto Alegre submersa desce pela lagoa em direção ao mar. O final de semana, que vai ser, pelas projeções atuais, também de muita chuva em várias regiões, especialmente no norte do estado, afetando áreas que já foram alagadas, e o volume de chuvas de sexta para o final de semana também promete ser bastante elevado. Por isso, já é importante desde já alertar as pessoas que não será momento, nessas principais locais atingidos, de voltar para casa. Até a tarde dessa quarta-feira, o desastre climático do Rio Grande do Sul tinha deixado 100 mortos e 128 desaparecidos, de acordo com o boletim da Defesa Civil. Mais de 230 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, 163 mil delas desalojadas e outras 67 mil em abrigos. Ao todo, 1.400.000 pessoas foram afetadas pelas inundações, que já causaram estragos em 417
dos 497 municípios do estado. O Durma com Essa volta já. Oi, aqui é a Branca Viana da Rádio Novelo. Acho que dá pra dizer que todo mundo tem fé. Tem gente que tem fé em Deus, ou em deuses, ou em energias, ou em entidades. Tem gente, como eu, aliás, que tem fé na ciência, no planejamento, na força de vontade. A fé é uma espécie de bússola de cada um, no que a gente se baseia, no que a gente acredita para ser quem a gente é. Era para ser simples assim. Mas o que mais tem por aí é gente se incomodando com a bússola ou com a fé do outro. No Rádio Novelo Apresenta dessa semana, a gente traz 2 histórias sobre fato e sobre fé. E sobre como comunicar essas coisas todas. Quando terminar de ouvir o Durma com Essa, corre lá pro Rádio Novelo Apresenta. No ar, em todos os aplicativos de áudio, toda quinta-feira, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. A proposta que tramita no Congresso de incluir João Cândido, o almirante negro, líder da revolta da Chibata, no livro de Heróis da Pátria, despertou críticas do comando da Marinha. A Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, qual foi o papel de João Cândido na revolta? João Cândido foi um dos articuladores da revolta da Chibata, que ocorreu em 1910, protagonizada por marinheiros que protestavam contra os castigos físicos que ainda eram impostos naquela época na Marinha. O levante vinha sendo organizado desde 1909, quando João Cândido e outros marinheiros tinham estado na Inglaterra em contato com forças armadas de países que tinham eliminado os castigos. A punição de um marinheiro em Minas Gerais com 250 chibatadas por ferir um cabo à navalha naquele novembro de 1910 precipitou o movimento. Marinheiros do Encouraçado de Minas e de outras embarcações tomaram os veículos, mataram 6 oficiais e bombardearam instalações da Marinha na Ilha das Cobras, na Guanabara. O grupo também disparou contra o Palácio do Catete, então sede do governo federal. A rebelião, a princípio, teve o que queria. As chibatadas foram extintas e o governo federal anistiou os amotinados. A medida, no entanto, desagradou a Marinha, que no dia seguinte expulsou e mandou para a prisão parte dos marujos. A punição desencadeou um novo levante de fuzileiros navais, dessa vez recebido com bombardeios e fuzilamentos, que deixaram pouquíssimos vivos. Um deles foi João Cândido, que foi expulso da Marinha. E Mariana, como essa memória tem sido alvo de disputas? A memória de João Cândido é alvo de disputas desde o fim da revolta da Chibata. Homenagens ao líder em músicas, filmes, livros e textos políticos conviveram com a censura e a reação de autoridades e também das Forças Armadas no século XX, principalmente durante a Era Vargas e a ditadura militar. Com a redemocratização nos anos 80, a censura de certa forma passou, mas até hoje a Marinha se posiciona contra as manifestações que tentam colocar a figura de João Cândido como herói. Para os representantes da instituição, o João Cândido liderou uma revolta ilegítima que representou uma quebra de disciplina dentro das Forças Armadas, apesar de os castigos físicos serem condenáveis. Já para quem defende o almirante, retomar sua figura é uma forma de responder às necessidades da memória de 2 tipos de vítimas da história brasileira: os perseguidos do autoritarismo militar e, em particular, as pessoas negras, como escreveu a historiadora Silvia Capanema, autora de um livro sobre João Cândido. Eu conversei com ela para entender mais o que tem por trás dessas disputas. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br. Da fuga dos moradores de Porto Alegre em busca de água potável às disputas em torno da memória de João Cândido, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Suzana Souza, apresentação de Antônio Mami, participação de Mariana Vick, edição de áudio de Pedro Pastoriz e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.